Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 9 do Security Talk. Neste episódio especial do Security Talk, temos a honra de receber uma das figuras mais influentes do ecossistema digital moçambicano, Dr. Lorino Chemane, atual presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação. Engenheiro de formação, Dr. Chemane possui um percurso acadêmico invejável, com 3 mestrados nas áreas de Engenharia de Computadores, Tecnologias de Informação e Governação Eletrônica, além de 5 pós-graduações em Gestão de TICs, Transformação Digital, Segurança Informática, Políticas Públicas de Inovação e Administração Pública Moderna. Doutorado em Ciências de Computação, alia o rigor acadêmico à experiência prática, sendo considerado uma referência incontornável na interseção entre ciência, governação, inovação e regulação digital. Ao longo da sua carreira, tem sido consultor sênior de TICs, assessor de projetos multilaterais, formador e membro ativo de grupos internacionais de peritos na área de transformação digital. Hoje, lidera a entidade reguladora que tem a missão de desenhar o futuro digital de Moçambique. Um futuro que exige não só conectividade, mas também confiança. Dr. Chemane, é um prazer enorme receber-te aqui. Já há muito tempo que ansiava pela sua presença aqui no Security Talk. Muito obrigado. Nós agradecemos pela oportunidade, tanto que nos dão, para participar deste programa e, se me permitir, porque se calhar posso não ter tempo mais tarde, felicitá-lo pela iniciativa que está a ter um grande impacto social e está a contribuir para a parte dos objetivos do governo de Moçambique na área do desenvolvimento do ecossistema digital, que é a educação e sensibilização. Portanto, tanto parabéns por esse projeto. Muito obrigado, Dr. Chemane. A ideia mesmo do Security Talk é criar uma comunidade e falar sobre segurança digital, falar sobre proteção de dados e debater estes temas que parecem técnicos, mas que interessam à sociedade, não é? Sim. Portanto, as tecnologias de informação e comunicação hoje no mundo são parte da nossa vida, do dia a dia. Não é para elites, não é para pessoas, portanto, com altos padrões, portanto, de estado social. O cidadão comum usa as tecnologias de informação e comunicação para a sua vida, para o trabalho, para o lazer e para atividades económicas. Portanto, é parte da nossa vida. E os princípios internacionais e até normas que nós temos é que o centro da conversa e trabalho da adoção de tecnologia de informação e comunicação para a transformação digital é o cidadão. Exato. O impacto que essas tecnologias podem ter na vida do cidadão, o cuidado que temos de ter para garantir o estabelecimento de um sistema de confiança para que o cidadão use essas tecnologias, sabendo que se algo acontecer de errado pelos atores mal intencionados, terá alguém ou um sistema para o proteger e garantir que ele realize as suas transações de forma segura. Essa é parte do trabalho, portanto, o foco é no cidadão. E também assegurar na componente dos dados a proteção dos direitos humanos, portanto, do cidadão no ecossistema digital. A questão, portanto, de privacidade, do consentimento, porque há dados da vida de um cidadão que não é qualquer um que deve aceder, porque são parte da sua privacidade, parte dos seus direitos, e que se alguém quer aceder e usar esses dados, tem que pedir autorização ao cidadão, portanto, e dar portanto, o aval para o seu uso, portanto através do consentimento necessário. Portanto, é importante, é por isso que nós aceitamos vir participar desse programa, porque estão a contribuir de parte das nossas responsabilidades como Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação, no âmbito da implementação da política e da estratégia nacional, portanto, de segurança cibernética, nesta dimensão de sensibilização, de educação e formação da sociedade. Dr. Chemane, eu vou começar por uma pergunta muito curiosa. Como é que surge o seu interesse pelas tecnologias de informação e comunicação? Podemos recuar um tempo atrás? Como é que começou isto? Como é que foi este processo? E como é que chegou até onde chegou?
Acho que a pergunta que está a fazer é das mais difíceis, porque eu não estava preparado para essa. Tinha-me preparado para as questões técnicas e não da minha experiência profissional. Para dizer a verdade, tenho que voltar a uns 40 anos para poder responder a essa pergunta. Mas é uma pergunta muito curiosa, provavelmente muita gente que o conhece tem curiosidade em querer saber. Eu costumo, portanto, partilhar com quem faz essa pergunta hoje, que se tivesse colocado essa pergunta há 40 anos, podia não ter respondido de forma correta. Mas hoje, já a caminho da reforma, posso olhar para trás e tentar, portanto, responder. De facto, a influência que tive não para a área de eletrônica foi dentro de casa. Meu pai, portanto, trabalhava, portanto, nos caminhos de ferro de Moçambique, portanto, como operador de manobras. E parte da tarefa que eu tinha na minha altura, portanto, criança, o meu pai trabalhava por turnos. Às vezes era preciso entregar, portanto, a merenda, nos casos em que ele não conseguia, portanto, tinha que ligar 2 turnos, trabalhar 16 horas, porque quando terminava, ou o colega não veio, ou aconteceu algum problema. E eu ia lá entregar a comida, mas ao entregar a comida entrava, portanto, naquele complexo dos caminhos de ferro, nas linhas férreas, e via o que ele fazia como operador de manobras. Okay. E um dia, portanto, convidaram para ir ver o painel, na altura, portanto, há cerca de, portanto, de 40 e tal anos, o painel, portanto, de controle das linhas férreas, das tantas linhas férreas que tem, portanto, aqui na estação central, portanto, dos caminhos de ferro. E como é que era feito o controle daquelas linhas? Na altura eram sistemas automáticos, mas analógicos, Exato. Para fazer a comutação das linhas. E é aí onde surge a curiosidade. E algo que só hoje eu consigo ver é que as cabines de controle daquelas linhas têm andares para poder dar uma visão. Então aprendi também que os diferentes níveis quais nós observamos certos fenômenos nos ajudam a ver com alegria e com uma clareza diferente quando está no nível. Portanto, tem níveis de complexidade diferentes em função da altura em que a gente olha, observa um fenômeno. E foi com muito entusiasmo, via todas as linhas e via os comboios entrar e seguir aquele processo em que um comboio é desviado de uma linha para outra por uma ação realizada por um engenheiro à distância e muito longe. Isso fascinou-me. E na altura eu estava na escola primária. Disse, bom, gostaria de trabalhar lá e fazer isso. E o meu pai disse, bom, os que fazem aquele trabalho são engenheiros. Então ficou essa palavra. Se eu quero fazer isso, eu tenho que estudar engenharia. Okay. E surgiu um outro fenômeno, porque fixei isso quando nós entramos na universidade nos anos 80, 87, não havia exame de admissão, era um teste diagnóstico para ajudar a orientar os estudantes para ir. Éramos poucos na altura, portanto, e não era só a Universidade Eduardo Mondlane. Eu estava fixado em querer fazer engenharia eletrotécnica e nos exames de admissão, nos testes de diagnóstico, eu tinha 3 opções para escolher cursos. Eu queria tanto fazer engenharia que a primeira opção que eu pus, eu queria fazer o curso de engenharia eletrotécnica, ramo de correntes fracas, que é assim que era designado, tanto nessa altura. E a segunda opção, eu disse, bom, se eu não conseguir fazer engenharia eletrotécnica, ramo de correntes fracas que eu queria, bom, aí eu ia fazer medicina. Okay. E a terceira opção, disse, bom, se eu não conseguir fazer medicina, vou fazer economia. E o professor que estava a orientar o processo viu e achou aquelas perguntas, as respostas incoerentes. Porque quem quer fazer engenharia eletrotécnica, se não consegue passar para aquele curso, pelo menos ir fazer engenharia eletrotécnica do ramo de correntes fortes, ou fazer engenharia mecânica, ou engenharia são áreas mais civil, ligadas. Sim, engenharia, são toda a área de engenharia. Eu não queria, bom, quero tanto fazer engenharia eletrotécnica, ramo de correntes fracas, que se eu não conseguir, já nem quero estar na faculdade de engenharia. Prefiro estudar medicina, ir para uma outra faculdade. E se eu não for, também prefiro ir para outra escola, que era a economia. Para minha sorte, tive notas que me permitiram que eu fosse primeiro fazer, portanto, ser admitido para fazer, portanto, esse curso. E na altura não estávamos a falar da era digital como estamos agora. Portanto, era engenharia eletrotécnica de correntes fracas, que era mais telecomunicações, programação. A fase digital estava ainda a começar, os microprocessadores, portanto, e os PLCs. E o que me criou
afeição adicional quando comecei a estudar, portanto, essa área, era esta, que na altura parecia algo, como que chama, do outro mundo, que era trabalhar em campos científicos, onde nós não podemos tocar nem ver os objetos. Porque dá essa sensação de termos um poder a mais, por exemplo, transmitir um sinal de voz sem nada e chegar a uma distância, que era o caso da rádio na altura, ou de televisão, transmitir imagens, ser vista longe, ou então numa fábrica com sistemas de controle automático, acionar motores e outros dispositivos, portanto, de uma planta industrial à distância. Então, é aquilo que é por isso que acabei os mestrados que fez referência, estudando controle automático, que era a componente da automação, portanto, que eu gostava muito, a área de redes de computador, portanto, que era esse fenômeno de ver como é que se transmite bits e bytes combinados, a gente consegue transmitir imagem de alguém em tempo real, conseguir, portanto, eu queria perceber a curiosidade científica, como é que é o processo, quais são os diferentes campos, o campo magnético, o campo elétrico, o campo eletromagnético, portanto, que influencia. Então, é isto que me manteve, portanto, a curiosidade de ir estudando. Agora, a terceira influência, a segunda, a principal, portanto, para além que tive fora, também foi dentro de casa, foi do meu irmão mais velho. Ele era professor, portanto, da área do ensino técnico, eu tinha feito o curso, portanto, do nível médio de engenharia mecânica, e a biblioteca que ele tinha lá em casa era de livros de matemática, física e de mecânica. Okay. Com muitas equações, que era complexo. E eu, desde criança, fiquei com curiosidade de como é que posso descodificar e compreender a utilidade daquelas equações de matemática aplicada numa realidade. E, de facto, comecei a estudar de autodidatismo para tentar compreender. Por isso que a minha vida, portanto, como estudante de matemática, física, química, foi muito mais fácil, porque tinha essa curiosidade de querer, portanto, descodificar e perceber o que é que tem. Mas, no fim, acabei ficando na área em que eu queria, que era a engenharia eletrotécnica, ramos de correntes fracas. Eu prefiro dizer assim, para poder, portanto, diferenciar com os que estudam agora, que já têm áreas muito definidas, que é engenharia de computadores ou de nós era o amplo o espectro. Estudava-se um pouco de tudo, não é? De tudo, para poder estar preparado para poder responder em todas as áreas. Portanto, que era esse curso, para poder trabalhar e contribuir, de tal sorte que acho que até hoje ainda não consegui me fixar numa área. Os cursos de especialização ainda cobre um pouco da componente da automação e controle automático, cobre redes de computador, cobre ciência, portanto, de computação, que são as áreas que se relacionam. E posso dizer hoje que não estou arrependido, porque com a inteligência artificial, com as tecnologias digitais emergentes, eu venho me preparando há 40 anos para este mundo agora, porque a convergência tecnológica e a sociedade design que nós temos, já não é possível separar a área de controle automático, a área da realidade, portanto, aumentada, portanto, da área, portanto, hoje, portanto, dos diferentes plataformas de inteligência artificial que envolvem a matemática, portanto, o cálculo estatístico complexo para poder aproximar a realidade com base nas equações. Então, esta tem sido a minha vida e tenho encontrado alegria e prazer, portanto, usar a ciência para estudar e dar uma singela contribuição nas diferentes áreas em que sou chamado a contribuir, principalmente na academia. Tenho dito aos amigos que aquilo que eu faço com gosto e que acho que é provocação é docência. E investigação, portanto, científica. Ok, pronto. E como é que a sua formação académica moldou na forma como hoje lidera um órgão regulador como o INTIC, por exemplo? Sim, também essa é a outra parte, que é uma história um pouco interessante. Como qualquer jovem, quando está a começar a carreira profissional na academia, até começa quando somos estudantes. Encontramos muitos problemas na sociedade, da nossa vida como estudante, e sempre encontramos os responsáveis, que se fizessem as intervenções corretas, podiam resolver o problema. Exato. Eu também, nessa idade, encontrava culpados no governo, nas empresas de telecomunicações, porque estava na faculdade a estudar. Que se fizessem isso, a minha vida seria mais fácil, não teria esse problema, a minha vida teria facilitada ali. Então, quando saio, eu disse, bom, a área onde eu posso dar contribuição é formar. O país precisa de mais quadros formados nessa área complexa que tem um futuro, portanto, né? Tentei fazer isso. Mas lá está, tínhamos dificuldade de acesso, que era o meu sonho. O meu sonho sempre foi na área científica.
que era ter um laboratório na faculdade, onde pudesse fazer experiência científica, desenvolver produtos e serviços, mas não para a indústria, como parte da vida científica mesmo, porque o meu sonho era mesmo ser cientista. Portanto, fazer e descobrir outros aspectos que hoje, naquela altura não era conhecido, hoje já estão a ficar claro, ainda estão em desenvolvimento, portanto, dando exemplo da inteligência artificial e outros na área da automação, portanto, de computação industrial. Então, este que era... e não tinha, submetia um projeto para financiamento e não havia... ou o valor não era suficiente, ou não havia muitas oportunidades, não havia laboratórios. Bom, acho que há um problema. O governo não elabora boas políticas para a educação, não há financiamento adequado para dotar a universidade. E eu reclamava, como qualquer jovem. Depois faço a licenciatura e decido ficar na universidade, que era para tentar ajudar na resolução desse problema na Universidade Eduardo Mondlane, que é onde fiz a minha licenciatura. Para poder ajudar a resolver, e num centro especializado, portanto, que é o Centro de Eletrônica e Instrumentação, que envolve eletrônica e aplicação da eletrônica em diferentes áreas científicas. E comecei a trabalhar e descobri que, bom, já estando a trabalhar, as dificuldades não diminuíam, aumentavam, e a responsabilidade era maior, porque nós tínhamos que ir apresentar soluções de resolver os problemas do equipamento científico em diferentes laboratórios da Universidade Eduardo Mondlane e também das instituições de investigação, portanto, em unidades especializadas como o Hospital Central, que usa equipamento, portanto, científico, que tinha componentes de eletrônica e de óptica, portanto, que esse centro tinha que fazer. E lá outra vez disse, não, nós estamos a conseguir fazer porque não há políticas apropriadas que devem fazer e habilitar que essas tecnologias sejam colocadas nas mãos do cidadão e dos funcionários e agentes, portanto, do Estado e do setor privado para dinamizar o desenvolvimento tanto da nossa sociedade e modernizar. Então eu reclamava com os meus colegas e alguns, para minha sorte, algumas das pessoas com quem eu reclamava eram da área, tinham envolvimento, portanto, com instituições do governo e sabiam da minha formação. Então consigo, como quadro da universidade, ter a bolsa para fazer o primeiro mestrado, portanto, em Pretória. Vou e volto com essa reclamação ainda, de ter feito o mestrado e o enquadramento, criar laboratórios um pouco melhor e não tinha. Então, até a visão, se calhar, era outra. Era outra. Então, volto e disse que não. Um dos colegas, que era meu colega, portanto, disse, olha, tem estado a reclamar muito por isso. Por isso está para apresentar as pessoas que fazem políticas, para ver se podes contribuir, portanto, no processo de formação de política, a ver se nós podemos finalmente ter boas políticas que podem resolver todos os problemas do país. Eu fui para lá convidado como quadro da universidade, mas podia contribuir, portanto, na altura, na comissão para a política de informática, onde conheci pessoas, dirigentes desse país que influenciaram muito o meu trabalho. Nessa altura a comissão era dirigida pelo então primeiro-ministro, o Dr. Pascoal Mucumbi, e o Dr. Salomão Manhissa, que é quem também me influenciou muito. Trabalhei diretamente com ele para vermos o processo da elaboração, portanto, depois da aprovação da primeira política de informática em 2000, começar a elaborar a estratégia da sua implementação, que foi o nosso processo formal da adoção de tecnologia de informação e comunicação, portanto, no nosso país. Estou a falar de 2000 e eu acabei de voltar do mestrado, portanto, fiz o mestrado em 99, portanto, acabei de voltar, portanto, de Pretória, portanto, com esse mestrado, e entro, para além de dar aulas, fazer pesquisa, dava parte do meu tempo, portanto, do dia, a Comissão para a Política, o secretário executivo da Comissão para a Política Informática, onde começo a trabalhar, portanto, nessa área, na promoção do uso, portanto, dessas tecnologias. Eu confesso que o foco não era na regulamentação, era na promoção do uso, porque é o que nós precisávamos. E na altura havia ainda essa parte romântica que nós todos temos, de que as tecnologias vivíamos, portanto, no mundo do perfeito, onde não acreditávamos que as tecnologias podiam ser usadas para o mal. E que também, porque eram poucas empresas, não acreditávamos que podia haver áreas da tecnologia que pudessem precisar de regulamentação para além das telecomunicações, que é onde já havia, não havia o regulador, era um departamento das telecomunicações de Moçambique, na altura, depois passou a ser regulador, onde pudesse fazer, portanto, esse trabalho. Mas rapidamente percebemos que, bom, essa área, para além da promoção do desenvolvimento, da adoção de produtos e serviços para entregar, havia áreas de recursos escassos, portanto, que é preciso mecanismos de gerir o seu acesso partilhado, porque muitos iriam precisar, portanto, de ter acesso, portanto, a esse recurso. Mas não fui logo para a área da regulamentação, portanto, depois de trabalhar como assessor técnico principal, portanto, na UTICT,
passei a trabalhar, portanto, como assessora dos diferentes ministros que passaram pelo Ministério da Ciência e Tecnologia nas diferentes designações de ensino superior. Primeiro foi Ciência e Tecnologia, foi Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, depois Ciência e Tecnologia só, depois Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, depois Ciência e Tecnologia e Ensino Técnico-Profissional. Portanto, tive o privilégio de trabalhar com todos os ministros, assessorando nesta área específica de tecnologias de informação e comunicação. Até que o último ministro, portanto, que é o professor Nivagara, decidiu confiar que a minha experiência de assessoria aos ministros e do trabalho técnico, se calhar poderia servir para assumir esse desafio de regulamentar o que eu passei 30 anos a promover a adoção. Era uma área nova, fiquei um pouco, portanto, com receio, mas bom, nós fomos preparados para, quando surge um novo desafio na vida, nos prepararmos e ver se a preparação anterior serve e se há um déficit podemos fazer para poder complementar. Os últimos cursos de pós-graduação a que fez referência foi parte de tentar ajustar o que eu já sabia para ter conhecimento científico de base necessário para a gestão, portanto, de política de ciência, tecnologia e inovação, a componente da regulamentação e quais são os aspectos que devem ser regulamentados e como é que devem ser regulamentados, os riscos da regulamentação para uma área nova como esta, portanto, em desenvolvimento, para evitar que a regulamentação, por exemplo, constitua um entrave ao empreendedorismo, portanto, à inovação, e procurar encontrar o meio termo de ver que aspectos regulamentar e que aspectos deixar que o mercado envolva, e quando surgirem problemas que precisem de intervenção regulatória sem serem regulamentados. Portanto, é um trabalho difícil de encontrar o equilíbrio. E aí volto sempre ao que eu aprendi quando estava a fazer o mestrado, de um processo, por acaso, que é de mineração, da flotação. De como é que se separa os minérios, em particular de platina, porque fiz um trabalho, portanto, numa mina de platina na África do Sul, para extrair platina do minério que é esse processo da flotação. E são esses princípios matemáticos até de equações complexas que são aplicadas no sistema de controle desse para poder separar a platina do resto, portanto, da massa que sai da mina, que não é útil, para tirar a platina, o produto útil. Aqui também, por trás do meu, portanto, do que eu penso e faço, tenho esses modelos matemáticos que me orientam para ver como é que nós podemos, sim, ir fazer esse processo de flotação e ir equilibrando para assegurar que sim, Moçambique continua a avançar em inovação, é um país onde os jovens têm espaço para empreender e inovar e não serem impedidos pela regulamentação, mas naqueles aspectos onde surge necessidade, pela criticidade dos aspectos negativos que a falta dessa regulamentação tem para a sociedade e para os próprios empreendedores, aí sim ver que mecanismos regulatórios introduzir para trazer o equilíbrio e equilibrar o sistema para voltar a permitir que continue a evolver, até que surja um outro momento de desequilíbrio para voltar a fazer a intervenção para garantir a estabilidade e continuar. Porque esse processo é dinâmico e contínuo. É isso que nós temos estado a fazer e que influencia, portanto, o nosso trabalho, portanto, do dia a dia, que é usar a ciência, a matemática, os modelos teóricos que nós temos da física e ver como adaptá-los ou adequá-los a processos sociais. A parte do estudei com gosto, portanto, quando estava a fazer o doutoramento, são os sistemas sociotecnológicos. Porque os sistemas tecnológicos, que são chamados de STEM, de ciência, tem uma área muito bonita, que é aquela que eu sempre quis desde jovem. Mas só que nós fazemos tecnologia para aplicar na vida das pessoas, na sociedade. Só que essas são orientadas por outras leis. E me divirto até agora, como parte da minha pesquisa, em ver. Porque nós, em engenharia, nós somos guiados, nas ciências naturais, somos guiados pelas leis naturais. As leis naturais, nós não mudamos. Temos que estudá-las, conhecê-las, dominá-las e ver como é que desenhamos sistemas que possam coexistir e subsistir dentro dessas leis naturais. Mas nas leis sociais, essas são feitas pelo homem. E quando nós encontramos dificuldades, podemos sim primeiro tentar ajustar sem alterar as leis, mas se for muito complexo, mudamos as leis. E fica muito mais fácil. E, então, este cruzamento desse conhecimento da dimensão social das leis que o regem e da dimensão científica e tecnológica das leis que regem
portanto, os cosmos e os processos naturais é importante. E costumo dar um exemplo quando estou na faculdade aos estudantes, que, bom, um engenheiro que estuda aeronáutica tem que saber como pôr o avião a levantar o voo, atingir, portanto, a velocidade do cruzeiro, voar e aterrar sem tirar a gravidade. A gravidade está até sempre lá. O mesmo acontece com os que estudam a marinha, que fazem os submarinos. Okay. A força, não pode tirar, mas tem que estudar, ver como conseguir com a presença daquelas. Mas na área social, se há uma lei que nos incomoda e custa, nós mudamos a lei. Pedimos aos representantes do povo que estão nos órgãos apropriados para aprovar as leis, para aprovar novas leis, alterar as existentes e ajustar e pôr. Então, essa combinação, tenho tido muito prazer em estudar e ver, mesmo sem ser formado em Direito, parte do trabalho que nós fazemos é de regulamentação e eu uso muito, portanto, essa componente para poder estudar e ver. Um dia de voltar a trabalhar só como engenheiro, mas o conhecimento da engenharia, da ciência por trás da engenharia, tenho usado para influenciar, como chama, os sistemas sociais e criar esta plataforma de áreas novas de interação entre a área social e a área científica ou tecnológica e criar sistemas socio-tecnológicos. Uau, é muito conhecimento. Estamos só no início, mas olha, já aprendi bastante aqui. Engenheiro Xamana, doutor Xamana, vou chamar de engenheiro ou doutor? Tanto faz. Tanto faz. Doutor Xamana, engenheiro, professor. Como falou de engenharia aqui agora, então prefiro chamar por engenheiro por agora. Mas é verdade, eu gosto de ser chamado de engenheiro, porque sou engenheiro primeiro, exatamente. Depois doutor, depois professor, mas tá gosto de me associar com a profissão minha de base, que é de engenharia. Exato, mas também como estamos a falar aqui de engenharia, sobre segurança e tal, eu vou fazer uma questão que vai mesmo para o cerne da nossa questão central, o tema aqui do nosso debate, da nossa conversa. Na sua visão, engenheiro Dr. Xamana, o que significa construir um Moçambique digital mais confiável? Na pergunta usa duas palavras complexas e que tem isso que eu acabei de dizer. Um é o Moçambique digital, que é a componente tecnológica, mas no digital, se nós colocamos o homem, tem as componentes sociais. E depois traz um outro nível de complexidade. Usou a palavra de confiável. Sim. Então é uma outra área de conhecimento de sistemas, tanto de confiança, que são baseados em princípios sociais, não é? Que nós todos temos que aprender como é que se estabelecem sistemas de confiança e como fazer um mimicking, como levá-lo e adequá-lo para a área tecnológica. Mas indo para a primeira parte, como construir um Moçambique digital? De forma objetiva, o que eu poderia dizer é que há aspectos que nós temos que olhar. Okay. Então, nós queremos que tenhamos um Moçambique digital, é aquele que aborda as questões de inclusão primeiro. Não temos que deixar ninguém fora. E quando referimos a inclusão, cada cidadão em idade apropriada tem que ter acesso aos dispositivos digitais para a comunicação. Quer dizer que estes devem ser disponíveis no nosso país a preços comportáveis para todas as classes sociais. Há muitos tipos de dispositivos, podemos ter uma vária gama, mas tínhamos que trabalhar para assegurar que cada cidadão tem acesso ao dispositivo, que lhe permite representar e realizar. Segundo, é a conectividade. Não vale nada ter o dispositivo se está vivendo numa zona onde não há cobertura das redes de comunicação de dados. Então, temos que cobrir todo o país, ou pelo menos todas as áreas onde vivem moçambicanos, com as redes de comunicação de dados, para que, sim, depois de ter o dispositivo, possa aceder à rede. Terceiro, é o custo. Assegurar que o custo dos serviços de acesso à internet ou de telecomunicações não constitui um impedimento da participação do cidadão na sociedade digital. Porque a participação do cidadão na sociedade é parte dos direitos do homem hoje, dos direitos humanos. E porque se o exclui, está a excluí-lo de acesso a serviços básicos em áreas prioritárias de desenvolvimento, como educação, como saúde, como agricultura. Então, se nós queremos fazer essas áreas com base em tecnologia e em tecnologias digitais, temos que permitir que todos tenham acesso. Exato. Portanto, essa, depois a terceira, é de conteúdos.
nós vivemos, portanto, parte da nossa cultura, portanto, temos muitas línguas nacionais. Se nós tivermos conteúdos em português, em inglês ou outras línguas, ou uma ou outra língua, há de haver uma franja da sociedade ou de cidadãos que não vão poder participar pela exclusão por causa da língua. Temos de trabalhar para que este não seja um outro fator de exclusão. Que alguém possa participar da sociedade na língua sua, natural, interagir, do mesmo modo que vive na comunidade, né, fazendo. Portanto, essas são as dimensões que, portanto, e depois, o último é que depois de criar essas condições, tenhamos um ambiente que permita que esta combinação dos elementos que eu acabei de referir sejam coordenados para assegurar que o cidadão tenha uma participação efetiva na vida econômica, social, que é colocada ou é disponibilizada num ambiente digital. Isso é o que eu podia fazer, portanto, falando da componente digital. Agora, vindo para a componente de confiança, como todos os sistemas de confiança que são sociais, são assentes em códigos de conduta ou leis que são estabelecidos. É aí onde já vem a área em que tenho trabalhado ultimamente, que é o estabelecimento do quadro legal e regulamentar de tecnologias de informação e comunicação que permita que tudo que descrevi antes é feito seguindo o princípio da legalidade. Para quê? Para se surgir alguma coisa que prejudique um ou outro, haja mecanismo e meio de dirimir os conflitos ou de orientar as pessoas para evitar o surgimento de conflitos. É por isso que estamos a trabalhar, portanto, em convenções internacionais, em novas leis, em instrumentos de regulamentação apropriados para tratar essas áreas que hoje são novas, surgem por causa do rápido desenvolvimento da tecnologia que antes não existia. Por exemplo, eu quando estudei aos 40 anos que falamos a engenharia e fiz a minha licenciatura, mal se falava de rede de computadores, mas posso garantir, não se falava de computação em nuvem. Não se falava de computação em nuvem. Não se falava de inteligência artificial. Então, esses são aspectos novos que surgem e a sociedade tem que adotar e tem que usar, mas devem ser governados. Essas plataformas devem ser governadas. Então, tem que se trabalhar para ver leis. E pior é que enquanto os sistemas tradicionais era possível delimitar por espaço de jurisdição ou fronteiras geográficas, essas não. Permitem que alguém que está fora do espaço de jurisdição seja um ator, um participante ativo aqui, fazendo coisas boas ou mais, e que esse quadro legal e regulamentar tem que permitir que se alcance esse ator, quer esteja fazendo coisas boas, quer esteja fazendo coisas más, para a componente da responsabilização. E é aqui que vem, então, portanto, atender a essa preocupação da confiança, para podermos, realizarmos transações, fazermos a nossa vida, portanto, no espaço digital. E este é o desafio, parte do desafio que nós temos, tanto com o país, que é estabelecer, portanto, estou a tentar evitar muito sério termos técnicos, a componente de infraestruturas, portanto, de tecnológica, de telecomunicações, de centros de dados, de placemento de computação em nuvem, de aplicações de sistemas que possam ser usados na área da agricultura, da saúde, portanto, da educação, do turismo, para nos ajudar a abordar os desafios, portanto, de mudanças climáticas, para a exploração de recursos naturais, para a gestão das florestas, quer dizer, em todas as áreas, para a economia azul, em todas as áreas, intervém as tecnologias de informação e comunicação, quer na dimensão técnica, mas também na dimensão social. E hoje, se nós falarmos da componente social, o que é mais discutido fora são os aspectos de direitos humanos em ambiente digital. O que é que acontece se alguém viola os meus direitos? É por isso que as Nações Unidas trabalharam para assegurar que os direitos que um cidadão tem fora do ambiente digital mantêm-se no ambiente digital. Eu não posso, por exemplo, perder o direito à honra, ao bom nome, só porque estou no espaço digital. Mantém-se. Os Estados devem trabalhar para assegurar que este valor que o cidadão tem, adquiriu já há muito tempo, quando nós estamos nessa era digital, também se mantém. Né? Não posso. E há leis muito antigas, anteriores à era digital, para a preservação da honra, do bom nome
aqui também tem que haver leis que no espaço digital estabelecem mecanismos iguais para não servir de trincheira para abusarmos das pessoas. Ok. Pensando que não há de ser possível ser encontrado, não há de ser possível ser responsabilizado. Não. Porque é isso que vai retirar essa confiança do cidadão, não ir para esse espaço por recear que há um espaço de alguém fazer algo, portanto, um ator mal intencionado, e depois de fazer esse algo, o Estado ou a sociedade não ter mecanismo de ter as evidências do que a pessoa fez e ser levado, portanto, à justiça e ser responsabilizado pelo ato negativo que praticou. Este é o desafio que os países têm no mundo e o nosso país também. E urge, podemos colmatar para estancar a tendência crescente dos aspectos negativos que existem na sociedade, associado com problemas de segurança cibernética, com problemas de proteção de dados e com problemas, portanto, que se consubstanciam, portanto, em crime, nos casos em que essas práticas estão tipificadas em instrumentos apropriados como crimes. E na era da inteligência artificial, quais são os limites e possibilidades que Moçambique deve considerar ao adotar estas tecnologias emergentes, não é? Como referenciou agora há pouco tempo? Estou assim em silêncio porque o salto é muito grande que está a sugerir que possamos fazer. Porque estava a falar disso sem olhar muito para a área da inteligência artificial, porque essa é uma onda que ainda está a crescer, ainda não atingiu o seu pico, ainda há muitos problemas. E mesmo agora que está na fase ainda inicial, em muitas sociedades como a nossa, já há pressão de ter que se regulamentar a inteligência artificial. Pelos aspectos negativos, como eu dizia na parte que é bom regulamentar onde já há evidência de que há aspectos negativos. Já há evidência de aspectos negativos, portanto, claro. Temos os deepfakes. Deepfakes que são usados para a propagação de informação, portanto, falsa, a criação de informação que não corresponde e direcionada, portanto, a ator específico, a um cidadão específico para fazer mudar de opinião e agir. É isso. Então, é aí onde há esta pressão de que temos que fazer. Mas temos que ter a serenidade necessária e o tempo para estudarmos, exatamente para assegurarmos que, ao introduzir nova regulamentação de inteligência artificial, não temos o efeito adverso, que é de parar a inovação e permitir que esta onda evolva naturalmente e permitir que os jovens a explorem para criar novos serviços e criar novos, portanto, ecossistemas assentes em inteligência artificial. Mas pela preocupação, portanto, que já existe na sociedade, não temos estado a seguir. É por isso que nós trabalhamos como INTIC, por a orientação do governo e a pedido do governo, para fazermos um estudo das oportunidades e desafios da inteligência artificial. Levamos 2 anos a fazer este estudo. 2 anos? 2 anos a fazer. 2 anos a fazer este estudo no INTIC, a equipa que nós estabelecemos. E publicamos o nosso próprio livro, portanto, de inteligência artificial, desafios e oportunidades para Moçambique. Que sistematizamos quais são os aspectos que na nossa ótica devem ser tomados, portanto, em consideração como país quando nós começamos a abordar a inteligência artificial. E como parte do trabalho desses 2 anos, nós estamos só a escrever o livro, estamos a trabalhar para compreender as dinâmicas da inteligência artificial a nível internacional no nosso país, buscar parceiros que possam nos ajudar a estruturar o país para poder abordar tantos desafios. Hoje estamos satisfeitos de anunciar que nesse período o nosso país interagiu com a Unesco num programa global e foi selecionado como um dos países pilotos da adoção das recomendações da Unesco para a adoção da inteligência artificial, respeitando os aspectos éticos e do uso responsável. É assim mesmo que é definido, portanto, a inteligência artificial. E como parte do país piloto já foi realizado o estudo que é designado de estudo RAM, que em inglês é Readiness Assessment Methodology, portanto é um método que a Unesco desenvolveu, já foi realizado no nosso país e foram identificadas áreas de recomendação como de intervenção prioritária do nosso país. E alguma dessas áreas é dados. Urge o país ter uma lei de proteção de dados e um framework de governação de dados. Portanto, essa é parte das áreas. Cuidar da componente cultural ou da língua, ter o cuidado. Foram identificadas limitações do nosso ecossistema, portanto, de educação, principalmente do ensino superior e de investigação. A recomendação das universidades terem que rapidamente reverem, portanto, os seus currículos para responder a
a nova dinâmica, estabelecer novos laboratórios que olhem para essa dimensão e estabelecer até novos cursos virados para essas áreas. E também a componente, se nós queremos manter e garantir a soberania do nosso país na era digital, na era da inteligência artificial, termos infraestrutura de dados para essa dimensão da localização no nosso país, daqueles dados são críticos e fundamentais para a manutenção, portanto, da soberania do nosso país no espaço, portanto, de jurisdição do Moçambique, exatamente para não depender dos dados que estão, dos moçambicanos que estão fora do espaço de jurisdição, e empenhar o melhor de nós para abrir espaço de empreendedorismo para os jovens trabalharem, desenvolver plataformas de serviços e sets de dados que respeitem e reconheçam as nossas línguas. Olha, nós temos estado a trabalhar com países lusófonos, portanto, da CPLP, e nesses fóruns é colocado como preocupação o problema da língua portuguesa na era da inteligência artificial. Porque há ainda, em algumas áreas, muitas alucinações das plataformas de inteligência em relação à língua portuguesa. Estamos a falar da língua portuguesa. Experimente fazer pergunta ao ChatGPT ou outras plataformas numa das nossas línguas nacionais. O nível de alucinações é total. Porque a inteligência artificial não sabe dizer que não sabe. Sim. Começa a procurar coisa que não há de encontrar. E aí, mas por que acontece isso? Porque a quantidade de datasets nas nossas línguas, ou em português, mas também, principalmente nas nossas línguas, é quase que inexistente. É aqui onde há espaço e oportunidade para não perdermos de vista a dimensão cultural. Porque a língua é um dos veículos que leva consigo muitos aspectos culturais. E temos que ser nós, moçambicanos, jovens moçambicanos, que devem se envolver em estudar e dominar a ciência da economia e trabalhar seriamente na produção de datasets nas nossas línguas, se não queremos que as nossas línguas desapareçam na era da inteligência artificial e que nós continuemos moçambicanos com a nossa cultura em todas as suas vertentes e dimensões, portanto, na era da inteligência artificial. Não estou a falar ainda de segurança cibernética, estou a falar dos riscos da inteligência artificial. Para além do deepfake e outros, há o risco sério da corrosão de algumas dimensões de nossos valores culturais. Então, é aqui onde há muito trabalho e temos que ser criativos e inovadores. Não temos capacidade de entrar na guerra dos chips como entram as grandes potências, mas se calhar na parte dos algoritmos e usarmos inteligência na seleção dos algoritmos, podemos adotar e fazer parceria com os outros países que têm modelos, portanto, language model, portanto, models que possamos usar e adotar para incluir essa dimensão, e temos estado a trabalhar. Mas como parte do nosso engajamento como parceiros, já temos a confirmação da Unesco para nos ajudar a elaborar, portanto, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. Já temos o apoio garantido, assegurado, portanto, da UNECA para elaborarmos a política e a Estratégia Nacional de Governação de Dados. Temos o apoio, portanto, de parceiro a nível bilateral para a elaboração, portanto, da estratégia, portanto, da lei de proteção de dados, da lei de segurança cibernética, da lei de crime cibernético, para cobrir os aspectos que o estudo RAM levantou como de preocupação se nós de facto queremos dar. Portanto, temos estado a trabalhar, ainda não temos nenhuma lei específica de inteligência artificial, não temos nenhum regulamento, mas estamos a começar este passo. A criar. Não? Agora, usando da abordagem seguida do tempo, posso dar um exemplo do que nós fizemos desde 2000 na área de tecnologias, na perspectiva de políticas e leis até agora. Nós trabalhamos para elaborar a primeira política de informática, que foi aprovada em 2000, mas começamos em 96. E a política só foi aprovada em 2000, a primeira política de informática no nosso país. Então levamos cerca de 4, 5 anos a elaborar a política. 2 anos depois fizemos já a estratégia, que foi aprovada em 2002. E começamos a trabalhar na implementação dessa estratégia. E em 2006 fizemos a estratégia do governo eletrônico. As leis, a lei de transações eletrônicas só foi aprovada em 2017. Portanto, estou a mostrar que o tempo que leva desde a formulação de políticas, estratégia e até começar a perceber os problemas e formular as leis e os regulamentos é muito grande. Mas agora, na inteligência artificial, não vamos ter esse privilégio. Se calhar temos que fazer isso em 2 anos.
Tem que ser ou mais inteligente. rápido, porque Tem que ser a muito mais inteligência rápido. artificial está Então isso só coloca os cada desafios vez que nós mais temos. está a evoluir. Que o tempo que é de evolução está muito amplo, está a diminuir com o tempo. Agora, pela pressão que temos, pelos problemas que tem do deepfake, Sim. temos pressão, se calhar, este ano, ou próximo ano, ou daqui a... Já seria para ontem, segundo a pressão que a sociedade tem. Mas temos que ter esse cuidado de darmos tempo ao tempo, arranjar o espaço da serenidade necessária para quando nós elaborarmos, submetemos essas propostas de instrumentos legislativos e instrumentos regulamentares, de facto não criemos situações de efeito adverso. Então é este o trabalho que nós estamos a fazer e estamos satisfeitos pelos apoios que temos tido, portanto, e estamos a seguir a experiência dos outros países, quer na nossa região, quer ao nível, portanto, dos PALOPs, quer ao nível da CPLP e a nível global. Temos estado a participar, portanto, nos fóruns internacionais. Ainda há 2 semanas, portanto, estamos a participar no 3º Fórum Global da Unesco, portanto, de Inteligência Artificial. Participamos no primeiro, participamos no segundo e este é o 3º, e por sermos o país piloto. E é aqui onde há debate a nível global dos desafios, da responsabilidade que deve ser feito e criar, portanto, explorar o espaço da diplomacia para identificar atores que possam nos ajudar nesse desafio e ir aprendendo do que eles também estão a fazer, porque todos nós estamos a fazer isso agora. Os Estados Unidos estão a fazer isso agora, a Rússia está a fazer isso agora, a França está a fazer isso agora, Portugal está a fazer isso agora, o Brasil está a fazer isso agora. O Brasil só aprovou ano passado a sua estratégia de inteligência artificial. E olha a diferença em termos de tempo dos países e nós temos que ter a estratégia de inteligência artificial agora. O tempo também de aprender dos que em épocas anteriores eram considerados avançados também é pequeno. Temos que fazer agora. Para dizer o quê? Isso pode ser visto no sentido negativo, mas eu sou otimista. Prefiro olhar para isto no lado positivo. É que esta é que é a revolução digital. E nesta nós não estamos atrasados. Podemos participar em pé de igualdade porque tudo está a começar agora. Okay. O que é necessário de nós é nos empenharmos na preparação dos quadros, na formação, porque nós estamos atrasados. Ninguém está adiantado para isso. Estamos todos a fazer agora. Okay. Enquanto que as outras, nós tínhamos atraso de 100 anos, de 200, a primeira revolução. Era muito tempo. Agora não, está acontecendo agora. E nós podemos participar agora em pé de igualdade, dependendo, portanto, das prioridades, das opções que nós definimos para podermos sermos atores, portanto, preponderantes nesta, portanto, revolução, portanto, digital. Em particular, esta última fase, portanto, de tecnologias digitais emergentes com o realce para, portanto, a internet das coisas, para a inteligência artificial, para, portanto, outras áreas de sua aplicação, portanto, incluindo, portanto, cibersegurança, portanto, e outras. Exato. E o que é que gostaria de ver consolidado até 2030 em termos de regulação e segurança digital em Moçambique, por exemplo? Para olhar, tenho sempre um pouco de dificuldade de olhar para a componente de regulação e segurança cibernética, sem olhar para a componente que referiu numa das perguntas anteriores, que é da sociedade digital. Porque nós fazemos as leis para regular algo que está a acontecer e que possa ter efeito nas nossas vidas. Exato. A segurança cibernética, como o nome diz, segurança, é para proteger ativos. Exato. Podem ser ativos de informação, pode ser... Agora, na pergunta que eu gostaria de ver, eu gostaria que o nosso país trabalhasse seriamente na implementação de iniciativas da transformação digital. Aumentar a quantidade de aplicações e serviços que, de facto, dão a oportunidade ao cidadão de usufruir dos benefícios dessa tecnologia, facilitando a sua vida, diminuindo distâncias, flexibilizando, acelerando o processo. Agora, sabemos que são estas tecnologias e a sua aplicação na vida do cidadão, das organizações, do setor privado, do setor público, que vão criar fontes de base de dados ou de dados apetecíveis para os que querem fazer o mal. É aí onde já vem a componente da regulamentação. Então, mas respondendo de forma objetiva à pergunta que eu coloco, gostaria que o nosso país nos próximos anos tivesse uma estratégia nacional de transformação digital, que tivesse uma estratégia do governo digital, que tivesse uma estratégia de inteligência artificial, que tivesse
uma política, estratégia de governação de dados, que pudéssemos rever a política, estratégia, portanto, de segurança cibernética. Por quê? Porque estes instrumentos é que dão a visão estratégica, macro, e nos dão um caminho de orientação para que o desenvolvimento da sociedade em Moçambique não seja feita de forma atrapalhada, que haja clareza dos caminhos que estamos a seguir, dos objetivos que nós queremos alcançar e gestão, portanto, desse processo. É fundamental termos esse aspecto, incluindo na dimensão de telecomunicações, a implementar as iniciativas agora em curso com sucesso, como a iniciativa, portanto, de internet para todos, as praças digitais, os centros multimédia comunitários nos distritos, para que de facto sejam as plataformas mais próximas do cidadão para poder aceder a esse serviço. Lidarmos, segundo desafio, da identidade digital. Não podemos continuar a ter muitos números de identificação de cidadão que criam até confusão e acaba servindo de fontes de vulnerabilidade para ataques. Por cada instituição tem a sua base de dados dos mesmos cidadãos, que registra de forma diferente. Temos que ter algumas outras geografias, chama Citizen Registry, que é uma base de dados única do cidadão, que serve de fonte mandatória obrigatória da identidade do cidadão e que serve de informação para os outros sistemas. É muito importante esta dimensão para a segurança cibernética. Termos sistemas na parte do governo eletrônico ou governo digital interoperáveis, onde os diferentes sistemas de informação comunicam entre eles, para evitar que o cidadão passe de ministério em ministério ou da agência do governo em agência do governo para obter serviço e até passar a ser o transportador dos dados que deu numa agência, vai dar na segunda e vai dar na terceira. Portanto, isso, falamos disso nos episódios anteriores. Só que parece que tem que haver essas plataformas de interoperabilidade e o regulamento de plataforma de interoperabilidade. E sim, temos que promover a adoção da inteligência artificial de forma ética e do uso responsável. E estabelecer leis e normas, portanto, temos uma lei ou regulamentação de inteligência artificial que cuida dos aspectos de ética, nas diferentes áreas, em particular para a área da medicina, para a área da educação. Temos que continuar a ter a certeza que o uso da inteligência artificial na educação não é para termos doutores sem conhecimento, porque há onde pôr as plataformas de inteligência artificial a elaborar teses, a fazer estudos. Então, essa é onde entram as questões de ética, como é que nós tratamos isso. E também na área da saúde, portanto, como é que nós fazemos essa ligação de homem-máquina quando lidamos com a vida das pessoas no tratamento. Queremos aceitar que a inteligência artificial entre em todos os aspectos, portanto, da medicina, ou em que é que não pode entrar, portanto, quais são os aspectos a serem impedidos por instrumentos normativos, porque constituem risco para as dimensões éticas, portanto, do uso dessas tecnologias, portanto, numa área sensível como a da saúde. Mas também vai mesmo para a agricultura. Aplica-se mesmo, portanto, também para a área das pescas. Portanto, é muito importante nós termos esses aspectos. E um dos problemas que nós temos é a corrupção, que é um problema social muito grande, porque há a circulação, portanto, de valor, portanto, monetário, e se nós tivéssemos plataformas de pagamento assentes em inteligência artificial que começam a terminar os processos, seria muito bom. Estamos a trabalhar agora no estabelecimento do sistema de certificação digital de Moçambique, que vai introduzir assinaturas eletrônicas. É nossa expectativa que a introdução dessas tecnologias vai permitir que os processos comecem e terminem em ambiente digital. Será bonito, e é no meu sonho de médio prazo, não vir com um dirigente não despachou um documento porque não está no escritório, porque está a viajar. Porque com essa tecnologia, onde quer que esteja, pode assinar e tomar. E garantir a continuidade, portanto, e agilidade dos processos e acelerar os processos. E facilitar, portanto, a vida do cidadão, portanto, e também a relação que o cidadão tem com o Estado. Ser amistosa, não haver essa tensão, portanto, porque a eliminação dessas barreiras de custos e outros vai tornar, portanto, o cidadão ser amigo do Estado, da administração pública. E não, quando olhar para a administração pública, pensar, portanto, ficar tenso, estressado, porque vai ficar muito tempo na fila, a ter que ir 3, 4 dias para a mesma agência para poder beneficiar de um certo serviço. E sim, haver em alguns processos a retirada da intervenção humana, principalmente aqueles processos onde há evidências de que a permanência da intervenção humana só cria problemas e não facilitar os processos. Essas tecnologias permitem, e aí sim nós podemos, portanto, ver, e termos a sociedade digital, onde se calhar temos mais tempo para outras atividades e devolver, portanto, um pouco mais de liberdade para o cidadão para desempenhar outras coisas, porque parte significativa dos processos serão feitos com a ajuda, portanto, de tecnologias digitais. E isso não só falar sobre a administração pública, falo também da agricultura, falo na indústria, porque essas tecnologias têm os robôs e a robótica,
entra, portanto, em todas essas áreas, portanto, para poder ajudar e aumentar a produtividade, portanto, e também os controles da qualidade dos bens e produtos que são oferecidos, portanto, pelo mercado em diferentes áreas, portanto, com a introdução de tecnologia. Portanto, este é o sonho que nós temos e eu gostaria, portanto, de, quando já estiver reformado, e sentar e ver os meus netos não passarem pelo que eu passei. Quer para estudar, quer para trabalhar e fazerem de forma diferente, por estar a viver num outro mundo criado, facilitado e assegurado pelas tecnologias digitais, mas com o uso ético e responsável. E haver o estabelecimento de mecanismos de governação que garantam a proteção numa primeira fase, e se a proteção falhar, haver mecanismo de identificar os atores negativos e depois responsabilizá-los. E na componente social, haver também mecanismo de dar assistência a que eles possam ter sido vítimas de abusos ou outros nas redes sociais ou no ambientes digitais, para que recuperem e voltem a viver, portanto, com a aceitação social normal e não se sentirem acanhados porque foram vítimas de algo, portanto, bullying na escola ou como acontece, portanto, agora, e sem encontrar e responsabilizar os perpetradores desses atos negativos que podem ter efeito na vida das crianças, portanto, e por muito tempo. Ok. E para quem nos ouve, entre jovens empreendedores, não é? Jovens empreendedores, cidadãos comuns e decisores, qual é a principal mensagem que gostava de deixar ficar sobre o futuro digital de Moçambique, assim de forma muito objetiva? Já disse que sou otimista. E às vezes tenho cuidado em transmitir de forma natural esse otimismo, porque pode parecer, às vezes pode não ser bem interpretado. Eu acredito, é a minha opinião, e acho é mesmo pessoal, que as tecnologias digitais é uma oportunidade para o nosso país, que a maior parte da população moçambicana é jovem, e que são estes jovens que devem estudar e dominar a ciência e a tecnologia e liderarem os processos de empreendedorismo digital, desenvolver soluções assentes em tecnologias digitais em todas as áreas prioritárias de desenvolvimento do nosso país. Nós temos que ter uma indústria digital forte, promovida, portanto, pelo jovem, claro, precisam de condições de políticas e de regulamentação, portanto, que seja permissível, portanto, para esse engajamento do jovem, mas é fundamental, porque vão nos ajudar a resolver muitos problemas que hoje podem constituir fontes de tensões sociais. Há níveis de desemprego que nós temos agora, que se nós apostarmos de forma efetiva nessa área, pode criar emprego. Tenho ficado satisfeito e partilhei, portanto, de conversa informal que tivemos antes de começar. Este programa, por exemplo, é feito por jovens. Exato. Uma empresa de jovens. Há 20 anos atrás não podiam ter um programa deste de produção de conteúdo de streaming que podiam fazer. Há muito mais jovens que podem fazer. Hoje estão a fazer esse programa em português. Mas se calhar há outros jovens, em outros pontos do país, que podiam fazer esse programa nas línguas nacionais. Okay. Para permitir que a informação que hoje estamos a ter, esse debate estamos a ter, sim, a conversa em português, seja feita para que chegue aos outros. Portanto, isto para mim é fundamental. A componente do empreendedorismo digital, a educação e formação, o engajamento das universidades, instituições de ensino e de pesquisa para criar e preparar o jovem para essas profissões do futuro. Há muitos currículos. Eu sou professor há cerca de 33 anos. Okay. Posso, em algumas áreas, indicar currículos que já estão desatualizados. Que ainda estamos a formar jovens para a licenciatura. Devem ser revistos esses currículos. Para o jovem, quando estiver a sair da graduação, estar preparado para os desafios de agora e do futuro de inteligência artificial. E não estou a falar na área tecnológica, estou a falar na agricultura, estou a falar na saúde, estou a falar no turismo. Quem está a ser formado no turismo agora deve ser formado no turismo para saber como vai ser feito o turismo na era digital. A agricultura, na era os sensores, os drones, que escolas é que ensinam o uso dessas tecnologias para a agricultura, para melhorar, portanto, a produção e produtividade, para a produção de sementes. A inteligência artificial é associada, portanto, com tecnologias biológicas para poder melhorar, portanto, a produção e produtividade. Portanto, isto é que temos que fazer e urge fazer, portanto, esse engajamento. É claro, é de voltar ao que eu também fazia como reclamação, eu era mais jovem.
que sim, é necessário políticas que abram espaço para isso. É preciso quadro legal e regulamentar que abra espaço. É aí onde vem o papel e a responsabilidade dos dirigentes, dos gestores, que têm a responsabilidade de criarem condições hoje para que os jovens hoje possam dar esse salto para o futuro e não se sentirem frustrados ou não terem espaço de intervenção porque as políticas que temos não lhes permitiram passar. Esse é o desafio, é a mensagem e o apelo que gostaria de fazer, portanto, aos dirigentes em todas as áreas, nas universidades, na administração pública, nas empresas privadas. Temos que olhar para frente e ver como é que contribuímos para a criação de massa crítica de jovens moçambicanos para que possam fazer com que Moçambique seja não só consumidor, mas produtor de serviços na era digital e que estejam adequados à nossa realidade. Portanto, que tomem em consideração as variáveis do nosso contexto. Portanto, este é que seria, portanto, o sonho. Dr. Shimane, já estamos praticamente no fim da nossa conversa. Foi um prazer enorme receber-te aqui. Mas antes mesmo de fecharmos, normalmente aqui quando eu recebo os convidados do Security Talk, eu sempre peço para deixar ficar um pequeno testemunho, porque nós depois, no fim desta temporada, vamos colher todos esses testemunhos para fazermos a abertura da segunda temporada que está aí por vir ainda. O que é que acha do Security Talk? O que é que acha que esta plataforma, que eu considero a maior plataforma de debate sobre assuntos ligados à segurança, transformação digital, segurança cibernética, pode trazer em termos de benefício, em termos de formação para o cidadão comum? Bom, eu já tinha começado a responder essa pergunta antes, sempre ter colocado, e se me permitir eu vou repetir o que eu disse antes e se calhar colocar elementos adicionais. Tenho seguido todos os vossos, portanto, programas. Já vi 6, todos, porque é na área, portanto, de intervenção, portanto, de responsabilidade da instituição que tenho a responsabilidade, portanto, de dirigir. Portanto, primeiro é felicitar estes jovens, essa equipa, empresa jovem, por terem encontrado este nicho e fazer um programa, portanto, ligado a conteúdos educativos, de sensibilização, numa área técnica muito especializada. Então, de parabéns. Portanto, esta é a primeira. Segundo, já disse, vou repetir, o trabalho que estão a fazer, se calhar, fizeram sem terem essa dimensão, estão a contribuir para a implementação da política e da estratégia nacional de segurança cibernética. Uma das dimensões é exatamente esta de educação e sensibilização. Essa atividade não é para ser feita pelo INTIC, nem pelo INAS, nem pelo INCM, ou para as gestões da administração pública, ou pelos operadores de comunicação, é para ser feito por todos. E há papel, espaço reservado aos órgãos de comunicação social para produzirem conteúdos educativos de sensibilização, para ver se todos nós contribuímos para a redução do efeito negativo dos ataques cibernéticos, dos abusos, portanto, a dados e do cometimento de crimes cibernéticos. Portanto, estão de parabéns e nós agradecemos por ser uma iniciativa que nós vamos arrolar e contar das diferentes iniciativas que concorrem para a implementação da política do governo da República de Moçambique na área, portanto, de segurança, e uma entidade do setor privado, de uma empresa, portanto, de jovem. Agora, como sempre, pediu para eu deixar o testemunho, eu vou continuar a seguir e viu os outros programas. Procurem alargar para outras dimensões e se prepararem para tentar estar um passo à frente de nós estamos a elaborar políticas e regulamentos, abordando temas recentes e modernos, mas sempre na perspectiva de educação da sociedade. Gostei do último tema que eu ouvi, portanto, aqui, sobre o impacto da inteligência artificial na segurança cibernética, os deepfakes, o impacto que tem na desinformação, porque são fenômenos muito negativos para a nossa sociedade, que podem pôr em causa as dimensões de democracia, que o Estado de Direito democrático que nós decidimos seguir, portanto, a componente da desinformação, das notícias falsas, e que a sua dimensão e impacto vai subir de forma significativa com a adoção de plataformas de inteligência artificial. Os ataques de fraudes em diferentes áreas econômicas e financeiras que podem ser feitos, deepfakes de voz, de vídeo, ajudem-nos a continuar e acelerar a componente do despertar da sociedade, do cidadão, a todos os níveis sobre este risco.
E continua com esta linha de criatividade, agregando outras iniciativas à volta desta, Exato. para poderem crescer como empresa, portanto, dessa área, portanto, de conteúdo especializado e associar, portanto, com outras iniciativas. Eu gostaria, portanto, de ver esta iniciativa associada, por exemplo, com uma conferência ou com seminários, onde, para além de conversa comigo, só nós aqui os dois, poder estar com mais participantes, uma plateia, por exemplo, mesmo que seja de 50 pessoas, 100 pessoas, onde possa haver debate, não de dois, Sim. mas com contribuição presencial, porque acredito que isso pode enriquecer. Tivemos ontem uma conferência sobre a Convenção de Budapeste. Estavam cerca de 100 pessoas na sala. Foi impressionante, em pouco tempo, em menos de 4 horas, a quantidade de contribuições que recebemos dos diferentes intervenientes sobre o que deve ser feito num país como parte do processo da adesão da Convenção das Nações Unidas contra crime cibernético e da Convenção de Budapeste também sobre crime cibernético. E algo que eu retive e que consta da síntese dos meus colegas, em que área é? É na área da educação e sensibilização. O pedido reiterado que é feito de haver campanha nas escolas, junto dos alunos, dos diferentes níveis, primário, secundário e estudantes, portanto, nas universidades, no ensino superior, campanhas dirigidas para professores, desde a escola primária até secundária, no processo de ensino, para saberem como incluir, portanto, essas matérias, porque são parte da vida das crianças. Hoje, há crianças são abusadas, há pornografia infantil e outras que usam. Algumas crianças aceitam se envolver por não terem consciência do risco que têm de certas práticas. Educar os pais, para de casa também saber que cuidado ter, apesar de ser a tecnologia em que as crianças às vezes estão mais à frente do que os pais, mas tem que se apelar aos pais para fazer, como parte da sua responsabilidade paterna, um esforço adicional de acompanhar a tecnologia para não se eximirem da sua responsabilidade paternal, portanto, de educação e formação das crianças. Tem que acompanhar e saber o que é que os filhos fazem nas redes sociais e o que é que devem fazer como pai a partir de casa, portanto, nessa dimensão. A criação de clubes, nos bairros, dos jovens mais dinâmicos, para prepararem, portanto, os vizinhos, os à volta, e saber o que é que devem fazer e haver iniciativas do setor privado e outras de cariz social que apoiem neste desafio que nós temos como país, de criar uma sociedade consciente da importância, mas também dos riscos dos ambientes digitais e juntos trabalharmos para a construção de Moçambique, onde há acesso a estas tecnologias de forma, portanto, inclusiva, mas também onde há segurança e resiliência no caso de acontecer algo de errado, portanto, com o uso das tecnologias de informação e comunicação, portanto, nas redes sociais ou em outros ambientes digitais. Ok. Muito obrigado, Dr. Semana, por essas recomendações, por essas ideias. Tenho certeza que vão contribuir para aquilo que nós pretendemos fazer para a segunda temporada do Security Talk. A segunda temporada do Security Talk vai ser uma temporada diferente, com um conceito inovador, e todos os especialistas que estiveram cá nos ensinaram um bocadinho e nós conseguimos capitalizar tudo aquilo que foi dito aqui neste episódio. E já agora quero convidá-lo a participar dos nossos futuros eventos. Vamos ter agora em breve o Security Talk Breakfast, e vamos ter também o Security Talk Forum, e pronto, tenho a certeza que esta comunicação entre o Security Talk e o INTIC vai de fato melhorar a literacia digital no país, porque a ideia do Security Talk é formar o cidadão, né, sobre aspectos ligados à segurança. Muito obrigado, foi um prazer enorme por receber. Muito obrigado, se me permitir, portanto, eu agradeço o convite e, como disse, a minha profissão é docência da academia. É sempre um prazer quando sou convidado para participar em atividades ligadas à formação e desenvolvimento de competência, principalmente quando é na minha área, portanto, de trabalho acadêmico e científico. Terei todo o gosto, portanto, em participar, como o Lorino Cheman, tanto como o professor,
mas também na responsabilidade do presidente do Conselho de Administração, do INTIC, porque o trabalho que estão a fazer é parte das nossas das atribuições de competência, portanto, do INTIC, do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação. Teremos todo o gosto em participar e posso, se me permitirem, portanto, que não vai ser só o PCA a participar. Temos um grupo já um pouco de número significativo de quadros do INTIC, incluindo, portanto, meninas ou mulheres, sim, que podem, portanto, dar o seu testemunho do trabalho que estão a fazer, portanto, em termos de desenvolvimento de competência nessa área e testemunharem, portanto, as intervenções que têm feito como parte das suas atividades profissionais, portanto, na área de segurança cibernética. Com certeza, com certeza. Sim. E para si que nos acompanhou, a palavra-chave é sempre a mesma. Segurança começa com informação. Mantenha-te sempre seguro. Acompanhe este e mais episódios do Security Talk. Até breve.